Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui juntamente com vocês, nessa casa que nos acolheu de uma forma tão significativa lá na sede antiga, né? E toda vez que nós temos a oportunidade de regressar aqui, nós sempre nos sentimos muito bem. Que Deus é esse que tira o meu filho dos meus braços em eternidade? Que Deus é esse que levou meu marido quando nós éramos sozinhos, sem que eu tivesse qualquer tipo de amparo? Que Deus é esse que levou meu avô porque me criou, porque meus pais me abandonaram? Esses são questionamentos que todos nós já escutamos de alguma forma por alguém doído, magoado, né? Desamparado, por não entender o que acontece nessa transição que a maioria entende por morte, nós por desencarnados. Certa feita, Chico Xavier, nas suas palestras públicas, ele pega e tinha uma senhora que já várias vezes ela tinha ido lá na busca de uma mensagem do seu filho, que tinha 22 anos quando desencarnou. E em todas as vezes que ela se fez presente, em nenhuma ela recebeu alguma mensagem. E aí, numa oportunidade, estão sentados naqueles bancos compridos, e 3 mulheres. Tinha uma, ela no meio, e a outra à sua direita. E as duas, pela sua ordem, foram chamadas, porque havia uma mensagem daquelas que foram buscar. E ela, de novo, só tinha um silêncio. E ela entra em desespero, em choro compulsivo. E Chico, ao ver ela dessa forma, ele se levanta da mesa com torno, vai lá do lado dela, a abraça e chora junto com ela. E depois de um tempo, quando ele se afasta, ele olha para todos e diz: como consolar a dor de uma mãe que perdeu seu filhinho? Então veja que nós não temos a menor pretensão de desqualificar a dor daquelas pessoas que perderam seus parentes, perderam o amor da sua vida, né? Porque esse é um sentimento legítimo. Mas nós podemos, através da doutrina, conseguir ver isso num ângulo um tanto diferente. E ao invés da morte, nós tratarmos como um até logo. E entender como ocorre esse processo. Essa é a nossa intenção, e nós trouxemos hoje todo o conteúdo rigorosamente em cima do Livro dos Espíritos. Tal a responsabilidade que se tem em trazer esse tipo de assunto. Então, lá na questão 154, pergunta: é doloroso a separação da alma no corpo? Não, não é. O espírito não sofre no momento do desencarne, porque quem está doente é o corpo biológico. Isso é muito importante que a gente entenda. Ele não continua sofrendo com aquilo. Tá? E o sofrimento, algumas vezes, esse experimento no instante da morte, são um gozo para o espírito, que se vê chegar ao termo do seu exílio. Ele se liberta. Ele se liberta. Veja, hoje nós estamos aqui, agora, né, aprisionados em nosso corpo, confinados. Nós sabemos que, como diz a Ivone Pereira, no invisível, né,
É tudo diferente sobre isso. O espírito está liberto e ele tem outras percepções justamente por isso, tá? E na morte natural, né, aquela que a gente diz do velhinho, né, que vem gastando, é que nem uma vela. É que nem a vela. Nós nascemos a vela inteira e a gente vem gastando ela. E quando chega ao final, simplesmente se apaga, simplesmente se desencarna. Se eu consigo trazer por aqui, eu não vou conseguir. Não. É que eu geralmente separo sempre por período, porque senão vocês ficam tudo olhando ali e não me escutam. Aí eu faço os pedacinhos pequenos, né? Que aí eu vou segurar. Então, em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente. E eles, geralmente assim é. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre um e outro. Então, mesmo nos casos da morte violenta, essa separação ela ocorre. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente começa a aprofundar no estudo disso. Existem outras informações, mas nós precisamos trabalhar justamente aqui, na regra, né? Senão nós temos o mau hábito de sempre querer trabalhar na exceção. Tá? Na questão 160, pergunta se o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele. E põe sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagraram. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Eu acredito que todos nós já tivemos a experiência de ouvir o depoimento ou de estarmos junto daquelas pessoas já no finalzinho da sua existência carnal e eles começam a dizer assim, nossa, hoje veio o pessoal lá de tal lugar, todos, né? A avó teve aqui hoje, né? Ah, o vizinho, né, que morreu, também está aqui. Vocês já escutaram esses depoimentos? Né? Quantas vezes aconteceu da gente escutar da viúva ou do viúvo, né? Algumas semanas depois, ele diz, nossa, sonhei com teu pai. Ele estava um pouco mais novo, estava bonito, não estava doente, né? Ele só sorriu e foi embora, ou ele sorriu e disse que eu seguisse a minha vida. Né? Então, isso está aqui. O Livro dos Espíritos nos traz a informação e nós já vivenciamos ela. Nós já vivenciamos que isso acontece. Tá? Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Isso é uma outra coisa, porque há 50 anos atrás, se a gente saísse daqui e fosse para Fortaleza, nunca mais eles iam nos ver. Né? Porque era tudo na carta, né? Não conseguia. Vamos encontrar como? Tá? Hoje não, hoje em qualquer lugar do planeta, né, pelas mídias e tudo se encontra. Mas quantas vezes nós se lembramos daqueles colegas de aula, né, primeiro grau, segundo grau, né, das professoras, né, e daqui a pouco a gente nunca mais viu elas, mas tem aquela lembrança, tem aquela gratidão, né, porque ajuda, colegas de trabalho. E chega um ponto que a gente até esquece. Quantas vezes a gente, quando vê alguém que muito tempo fazia, que a gente se lembra dele e da saudade? É verdade ou não é? Que nós não ficamos o tempo todo sentindo falta de alguém. Agora, quando nós encontramos, a gente diz assim, nossa, quanto tempo que eu não via.
né, essa pessoa. Tá? E vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar, desde que tenha o mérito, né, para isso. Tá? Isso aí é um pouquinho diferente. E que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Eles fazem a transição. Nós sabemos que em toda transição há um momento indeterminado, porque depende de cada um, de perturbação. Perturbação não é sofrimento, tá? Mas há uma perda daquela localização. Nossa, que lugar é esse? Eu estou sentindo isso aqui tudo diferente, e até que daqui a pouco isso volta ao normal. No caso nosso, né, fora daqueles médios que trabalham em desdobramento, né, com certa frequência, geralmente nós somos induzidos em sono. Para então, nesse processo, nós vamos nos adaptando, né, através daqueles irmãos encarregados por nós, né, os enfermeiros, né, que cuidam de nós de forma que a gente consiga, né, o quanto antes se adaptar, tá, ao nosso regresso à nossa verdadeira vida. Tá? Com a alma do justo, as coisas se passam. Desculpa, tá? Aqui nos pergunta, tá, que sensação então experimenta o espírito que reconhece, então, o mundo dos espíritos. Aí, aqui ele nos traz que depende, porque aquele que, de uma forma, mesmo sabendo que estava errado, e ele perdurou nessa conduta, ele, no momento em que ele se dá conta da atual situação dele, vem justamente aqui o remorso. Vem aqui o remorso, a vergonha de tê-lo feito. Tá? E isso é que traz todas aquelas sensações, por causa do umbral, por causa de um monte de coisa. É isso, tá? Que traz a consciência, não lhe permite, né, se desprender da culpa pelo tempo em que for necessário até que ele realmente possa, né, em um processo não digo de sofrimento, né, mas daquelas angústias, da necessidade de tentar melhorar, em função da sua culpa, ele roga por uma nova oportunidade. Já o justo, as coisas se passam totalmente diferente. Tá? Ele se sente como que aliviada de grande peso, pois não teve nenhum olhar perscrutador. Quando nós tivermos aquele último suspiro antes de desencarnarmos, só tem duas palavras que são importantes: consciência tranquila. Se nós, no momento do nosso reencarne, nós chegarmos e dizer: Pai, me aceite, e eu estou com a minha consciência tranquila, não tem como não haver uma morte, ou melhor, um desencarne, tá? Tranquilo. Na questão 65, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A princípio, sim. Afinal de contas, nós todos sabemos que somos compostos, né, pela tríplice, né, aonde nós temos, então, nosso espírito, perispírito e o corpo carnal. E sabemos que quando desencarnamos, resta, então, o espírito e o perispírito. De vez em quando, eu estava conversando antes com a Rosa, e a gente sabe, mas muitas vezes a gente não acredita totalmente, assim, quando a coisa chega muito perto. Tá? Mas, em via de regra, o espírita tem esse entendimento. E aí vem aquela história, tá, mas e quem é que não foi espírita, como é que fica, então? Né? Vai ficar sofrendo quanto tempo até se dar conta que a forma de como ele acreditava estava errada? Ledo engano.
Porque o que determina realmente essa compreensão, tá, é a consciência pura, tá, que maior eles exercem a influência. Então, a religião, a melhor religião para se chegar ao Cristo é a religião do dia a dia, da nossa conduta diária, através do trabalho, dos bons pensamentos. E não precisa, esse irmão não precisa de guia, tá? No momento do seu desencarne. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Não, mas eles conhecem, porque já experimentaram. Vamos partir da ideia que todos nós não estamos gripados agora, mas nós sabemos exatamente qual é a sensação de estarmos gripados. Por quê? Isso foi uma experienciação que já aconteceu conosco. Assim é com os espíritos. Então, isso não vai acontecer. Ah, mas ele tinha lepra, ele tinha tuberculose, tifo, e aí? Ele sabe como era, mas ele não está acometido disso aqui agora. E quando o Espírito diz que sofre, de que natureza o sofrimento? Moral. O sofrimento do Espírito, quando no invisível, ele é moral. Não há como haver qualquer tipo de efeito biológico dentro do Espírito. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. Isso já são afirmações de Allan Kardec. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. E vem uma coisa agora que começa que é muito interessante para aqueles que ainda sofrem, né? Que se estão ainda sensibilizados por essas perdas, né? Sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se deles, os que foram caros na terra. E o Espírito da Verdade nos responde, muito mais do que poder supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo, tá? De conforto. Que pai, que mãe não ficam felizes quando vê o seu filho feliz, terminando uma faculdade, com um emprego novo, conhecendo uma pessoa extremamente querida, casando, tendo filhos? Todos regozijam, né? Todos ficam felizes com isso, tá? Mas também, né, por algum motivo, alguns deles acabam se desviando. Drogadição, alcoolismo. E nesses casos aqui, eles acabam, sim, tentando lhes intuir de forma a se darem conta e voltarem o caminho reto. Então, existem as duas coisas. Aqui. E a visita de uma pessoa ao túmulo causa maior contentamento do espírito? Não vou ler que esse troço é cumprido. Né? Será que aqueles que desencarnaram se sentem mais acariciados, né? Se recebem mais amor daqueles que vão ao túmulo com uma certa frequência, geralmente aos domingos, que limpam a sepultura, trocam as flores, fazem as suas orações, né? Tem depois aqueles feriados específicos para isso. E eles nos dizem, não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum. Os dogmas, né, das religiões, tá, não trazem qualquer tipo de prejuízo, desde que, né, eles não incorram em trazer qualquer nocividade às outras pessoas. Então, não há nenhum problema. Só que isso é necessário? Não, não é necessário. A conexão que nós temos com aqueles desencarnados
É pelo pensamento e através da prece honesta. O que é prece honesta? É aquela prece sentida que vem de dentro de nós. Não aquela que a gente aprendeu por algum motivo e a gente simplesmente reproduz. Ela tem que ser legítima. E essa conexão, ela existe. Ela existe. Tranquilo? Olha só, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante que experimenta ao desencarnar. Olha a resposta. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Eu, quando numa palestra, estava conversando e trazendo a questão 339, quando eu estava saindo, um amigo meu, que é muito gozador, mas ele trouxe isso aí numa coisa diferente. Ele disse assim, Rui, está tudo errado. Nós tínhamos que fazer o velório no nascimento e a festa no desencarne. Porque a gente faz festa quando ele nasce, esse irmão nasce confinado, quando tudo dá certo, num corpinho de 4 quilos, muitas vezes é menor. Ele sai de um mundo totalmente estranho à perturbação, né? E ainda, muitas vezes, tem alguém que dá um tapinha nele, né? Para ver se chora. Quer dizer, que felicidade é essa? Né? Então, olhe, que coisa interessante, né? Se nós realmente olharmos, tá? De como isso acontece, se sofre muito mais para nascer do que para morrer. Existe uma citação, tá? Do Russell, Bernard Russell, é um pensador, foi um grande pensador da sua época, e ele diz assim, leões e panteras são inofensivos. Já as galinhas e os patos são muito perigosos e podem ser fatais. Esse foi o conselho que a mãe minhoca deu para os seus filhotinhos. Faz sentido isso para vocês? Quem é o mais perigoso para a minhoca? Né? E aí ele traz, isso é a flexibilidade das percepções. Então, quando nós mudamos a nossa percepção sobre determinado fato, muitas vezes ele fica muito mais leve para nós. Quando nós vemos que realmente o desencarne, ele é a libertação do espírito daquela encarnação, ele é um consolo para aqueles que já foram, mas também até para nós, para aqueles que têm ainda aquele medo muito grande da morte. Então, olhem bem isso aí, hein? Quando você se lembrar, agora quando ver uma minhoca, vocês vão se lembrar aí, né? Dessa teoria da percepção, né? Nesse caso, da nossa percepção humana. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento. O livro dos Espíritos, muitas vezes, a gente resolve uma perguntinha pequena e dá 2 páginas de resposta. Tem outro que é umas perguntas grandes e ele faz isso com a gente. Escolhe outro. Simples assim. Escolhe outro. Tá? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, a gente começa a mistificar muito o aborto espontâneo, por exemplo. Tá? E muitas vezes ele justamente é para evitar aquele sofrimento da própria família quando não era esse o script. Então a gente começa a ter aquelas teorias, né, de que foi castigo, porque isso aconteceu é porque a mãe abortou nas outras reencarnações, aí a gente consegue fazer um monte de conjecturas, e nós esquecemos que há mais ou menos entre 30 a 35 bilhões de espíritos orbitando, né, o nosso planeta.
E isso quer dizer que existe de 30 a 35 bilhões de possibilidades. Porque nós somos unos, cada um de nós, tá? Somos todos irmãos, todos iguais, mediante o nosso Pai, mas todos diferentes. Diferentes justamente pelo grau de elevação moral de cada um de nós. Conforme, então, nós já dissemos, né, que nesses casos a morte prematura é uma prova para os pais. É uma prova para os pais. E muitas vezes não é uma prova de castigo. Muitas vezes, quantos casais que já estavam totalmente desarmonizados entre si, e aí daqui a pouco, daquele momento de cada um pegar suas coisas e seguir a sua vida, acaba ocorrendo uma gravidez e em função disso, eles se mantêm junto e em função de um problema desses, eles acabam, então, dentro da sensibilidade, despertando novamente aquele amor. Então, nós temos que cuidar os julgamentos. Qualquer tipo de julgamento que nós fizermos, ele está errado. Qualquer julgamento ele está errado, porque nós julgamos em cima daquilo que nós sabemos. E, a princípio, nós sabemos que não sabemos de nada, que somos imperfeitos. Então, como um julgamento desse poderia ser justo? Não é verdade? Como é que se faria isso? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Dentro dessas diferenças, né, do porquê que determinada situação que ela acontece. E em que sentido deve se entender a vida eterna? Isso todos nós sabemos, né? Que a vida do espírito é eterna e o corpo transitório é que é passageiro, é a imortalidade do espírito. Tá? Quando nós tratamos o luto, nós nos deparamos, há essa matriz da Elizabeth Watts, e ela traz esses 5 itens aqui: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. No momento do desencarne que nós recebemos a notícia, a negação. Não acredito, não pode ser, está errado, né? E aquilo ali acontece, eu não quero escutar, não me conta. E aí daqui a pouco ela começa, parece que é verdade. E aí vem a raiva. Como nós falamos no início, que Deus é esse que tira o meu filho de tenra idade dos meus braços. E nós brigamos com Deus. Porque não é justo, porque não poderia ter acontecido. E isso continua. E aí daqui a pouco a gente toma um arzinho e começa a barganha. Bom, se acontecer tal coisa, eu começo a pensar, e sou até capaz de perdoar a Deus. Né? A barganha, ela tem um estágio muito interessante, mas não é quando está desencarnado, é quando está encarnado, que é as promessas. Se eu ficar bom, o meu filho vai caminhar até o Padre Reus. A gente ainda faz a promessa e bota os outros para pagar. Né? A minha esposa diz que isso é promessa com o cabelo dos outros. Né? A barganha. E aí, quando chega um momento, tá, em que não adiantou negar, não adiantou ter raiva e não adiantou barganhar, nós entramos num processo depressivo, aonde se termina tudo. Realmente ele se foi. Realmente eu estou sozinho, o que vai ser de mim? Né? E se mantém esse processo depressivo por um tempo indeterminado, dependendo de cada pessoa. Em verdade, esse luto pode acontecer todas as fases em um dia, ou pode levar 5, 10, 20 anos, dependendo do tempo de cada um. Muitas vezes a gente vai conversar com a nossa mãe, né, e ela ainda lamenta, né, o óbito do pai, né, e com uma certa queixa, né, com uma certa queixa disso. E a aceitação? A aceitação é justamente
quando nos damos conta que a nossa vida precisa continuar, que nós não podemos ficar presos num processo natural, que as nossas obrigações conosco devem continuar. E aí, nós deveríamos começar a fazer algumas reflexões que nos trazem uma outra forma, uma outra percepção da coisa. Quando um ente nosso querido desencarna, nós sentimos a sua perda. Mas quanto de nós reza agradecendo pelo tempo de convivência? Eu perdi o meu pai, morreu novo, com 60 anos, mas você viveu 60 anos com ele. 60 não, aí 40. 40 anos com ele. Que era uma pessoa íntegra, que lhe criou, que lhe ensinou. Será que não existe nenhum tipo de agradecimento por isso? Que só existe a nossa queixa por ele ter ido naquele momento que nós, sabendo, inclusive, que ele saiu dessa forma melhor e por puro egoísmo nosso, nós queríamos que ele ficasse, pela nossa conveniência. Então, existe uma diferença entre amor e egoísmo. O amor é renúncia. Não se ama sem renunciar a alguma coisa, inclusive a companhia. Inclusive a companhia. Se eu o amo e ele está ali biologicamente sofrendo, por que não pedir para que ele seja liberto? Isso é amor, através da renúncia. Então, não nos esqueçamos de agradecer o tempo de convivência, do aprendizado, da alegria. Essa ingratidão nossa para com o nosso Pai não faz sentido. E como nós conseguimos nos mantermos, então, conectados com aqueles que se foram? Através de ações, tá? Do bem. Queremos manter a conexão com o nosso irmão, com o nosso avô, façamos o seguinte: todo dia de manhã, naquela prece inicial, né, do dia, ao terminar, quase terminar a prece, diga assim: hoje eu vou fazer uma boa ação, eu vou cuidar também das minhas atitudes, em homenagem ao Senhor. Nós temos que aprender a homenagear os nossos mortos, tá? No exercício da caridade. Nós vimos aqui que todas as vezes que nós fazemos o bem, eles estão felizes. Então, essa conexão, ao invés de lamento, vamos converter isso em ação. Vamos fazer com que eles se orgulhem de nós, em razão daquilo tudo que eles nos ensinaram. Não existe nenhum tipo de agradecimento mais forte, né, do que a ação, do fazer o bem, da renúncia. Isso é importantíssimo, é fundamental. Então, vejam como existem essas possibilidades. E nós, muitas vezes, ficamos ali lamentando, trazendo a responsabilidade para eles. Muitas vezes, a avó perdeu o vô, e ela diz: nossa, o que vai ser de mim se eu não consigo nem ligar minha televisão, naquele controle remoto cheio de botão? Ela vai aprender. E se ela não aprender, chama o neto. Chama o neto, que o neto sabe. Tá? Não chama o filho, porque o neto é mais barato. Né? Neto com pirulito, com uma bolachinha, resolve. O filho já começa, a coisa fica mais cara, começar pela gozação e pela impaciência de ensinar. Porque quando entra dessa parte da tecnologia, os filhos são terríveis. Ou é só o meu?
Né? Isso aqui, inclusive, é queixa. Nossa, chama o neto. Então, fica a dica, talvez a parte mais importante da palestra, chame o neto. Tá? Chama o neto para ajudar. Mas, em verdade, todos nós aprendemos. A vida vai seguir. Eu comentei uma vez, alguns anos atrás, com a minha mãe, que ela não queria usar telefone. Aí ela pegou um telefone celular, e aqueles telefones, né, importantes, ela pegou um esparadrapo, botou atrás, e mano, pai, né, as minhas manas, botou tudo escrito a caneta. Eu cheguei assim, mãe, isso aqui tem um monte de memória, tu bota os nomes, não sei como fazer, assim eu me acho. Então ela ficava, olhava aqui e digitava aqui. Né? Aí eu comentei com ela e disse, olha, vai chegar um momento que você não vai conseguir comer se você não sabe como fazer isso. Aí, um tempo atrás, nós estivemos num restaurante e o cardápio era com QR Code. Ô, mano, não vão trazer? Tá aí na tua frente. Ué, na minha frente, eu chegou a levantar a plaquinha. Né? Aí eu disse assim, não, mãe, tá aqui no QR Code, aponta o teu telefone ali, com a câmera. Ah, é assim? Eu te falei no passado que tu não ia conseguir comer se tu não soubesse o mínimo disso. Continua para quem fica. Essa é a nossa obrigação, de valorizar a nossa vida em homenagem àqueles que estiveram junto conosco, que nos ajudaram, que nos ensinaram. O nosso compromisso nessa existência é conosco. Nós viemos aqui comprometido conosco. E isso só não quer dizer, isso só não é um incentivo para o egoísmo, porque não há como nós evoluirmos sem fazer o bem ao outro. Não há evolução se nós não nos dedicarmos para aqueles outros todos que estão conosco nessa empreitada. Vamos ficar atentos, então. Vamos cuidar a ingratidão, porque ela não tem espaço numa relação de amor, tá? Uma relação de doação, tá? De todos aqueles que estiveram conosco, que cumpriram a sua missão, né? Aqui não é missão, aquelas missões lá do Chico, do Divaldo, não, a sua missão de evoluir até onde foi possível, porque nós sabemos que são raríssimos os casos que nós atingimos realmente os compromissos que assumimos dentro do plano reencarnatório. São raríssimos. Tá? Mas, de uma certa forma, muita coisa nós conseguimos. Muita coisa nós conseguimos. E a regra é essa: tudo que não se consegue vai ter uma outra oportunidade de fazer e conseguir. Então, meus irmãos, que vocês possam retornar aos seus lares, talvez com uma forma um pouquinho diferente de pensar sobre os seus queridos. Orem hoje à noite, pensando neles e prometendo a eles que a partir de amanhã a relação de vocês para com eles será diferente. Será de gratidão pela existência do tempo que eles tiveram com vocês e do compromisso que vocês estão assumindo de homenagear eles através do amor ao próximo, da caridade. Muito obrigado e que Jesus seja convosco.